Eu acho que a principal dor é transformar os ambientes SAP em plataformas preparadas para inteligência artificial. E isso envolve diversos fatores, né? Então, simplificar os ambientes altamente customizados que ainda muitos dos clientes ainda têm, adotar o conceito Clean Core, que é muito fundamental para todos os clientes, melhorar a qualidade de dados. Sem dados bons, a gente não consegue fazer absolutamente nada, nem começar a falar de inteligência artificial. E preparar a arquitetura para suportar aí a automação e agentes de IA. Muitas das organizações concluíram ou estão concluindo ainda as migrações para o SAP S/4HANA. Porém, agora elas enfrentam um novo desafio, que é o quê? Como capturar o valor desses grandes investimentos que foram feitos e apresentar isso, seja para os seus acionistas, para os seus conselhos. Uma questão de ROI, né? Exatamente. Então, acredito que a maior oportunidade para esses fornecedores está justamente em ajudar os clientes a fazer essa transição de implementação, né? E preparar para a geração contínua de valor. Eu acho que do ponto de vista do cliente, aí os principais desafios é exatamente, né, equilibrar a transformação e a continuidade operacional. O ROI que você mencionou, né, ele tem que ser mostrado, qualquer tipo de investimento, ele tem que ter um ROI aí, né, atrelado, que possa ser apresentado para o investidor ou para o conselho, para que ele realmente aprove esse investimento. E as empresas precisam aí modernizar suas plataformas, não tem jeito, né? Incorporar a inteligência artificial, atender as exigências regulatórias que cada vez são mais frequentes no Brasil, dado a reforma tributária, e mais complexas também, né? E ao mesmo tempo aí manter a previsibilidade operacional e o controle de custos, né? E os custos cada vez mais aí também explodindo aí, dado todas essas mudanças aí de mercado que a gente está tendo. Os clientes, então, eles buscam muito mais do que uma implementação técnica, e eles estão precisando de ajuda, de colaboração dos seus parceiros para que acelerem aí a geração de valor, melhoria da qualidade de dados, aumentar a eficiência operacional, reduzir riscos regulatórios e criar uma base tecnológica realmente capaz de evoluir aí continuamente, né? Então eles realmente buscam um parceiro que contribua para todas essas fases dele. Mais do que um case, os fornecedores, assim, os líderes de mercado, né, ou os que mais se destacam no mercado, eles têm aí uma entrega consistente, né, deixando de atuar apenas como implementadores, né, e passando a assumir aí mais um papel de transformação contínua. Então, um exemplo aí bastante recorrente que a gente tem envolve programas de migração de SAP S/4HANA, mas combinados com outras atividades, vamos dizer assim, que envolvem aí a racionalização de customizações, né, e implementações de extensões BTP. A gente falou muito do BTP no ano passado, mas ainda tinha muita gente que ainda pensava, vou nisso, não vou nisso. Mas agora eu acho que realmente fixou e é muito, muito importante. E aí vem de encontro exatamente com a adoção do Clean Core e a utilização crescente de automação e inteligência artificial nos serviços gerenciados, né? Então, assim, muitas empresas ainda operam ambientes altamente customizados. Não é pouca coisa, não. E elas têm muitos dados fragmentados e implementações, integrações muito complexas. Então, o diferencial dos fornecedores está realmente em não fazer apenas a entrega das migrações, mas sim na capacidade de preparar o cliente para isso tudo que tá ocorrendo, né? Que são os ciclos mais contínuos de inovação, a redução de custos operacionais e, principalmente, que está agora super em voga, é a integração de agentes inteligentes. Eu acho que o principal movimento da SAP agora nesse último ano, ele está na evolução da estratégia da SAP, que foi aí anunciada no último Sapphire, né, que foi em Orlando, de 2026 agora,
onde a SAP, ela deixa de ser uma empresa focada em aplicações empresariais para uma plataforma integrada de aplicações, onde tem dados e inteligência artificial também. Então, assim, foi lançado o SAP Business AI Platform, e que é que leva em consideração, né, a expansão do assistente do Joule, a integração de agentes de IA e o fortalecimento do SAP Business Data Cloud, que é o BDC, né? E que reforçam aí aquela visão que aí eu acho que muitas das empresas estão buscando, que é a empresa autônoma. Acho que um outro movimento aí bastante relevante é a mudança do foco dos clientes, né? Por quê? Porque eles passam agora de apenas querer migrar para o SAP S/4HANA, mas também precisam mostrar aí como gerar valor a partir da transformação realizada. E isso, obviamente, a partir do momento dessa necessidade, muda tudo, porque muda as prioridades de investimento, muda os modelos de serviços e o próprio posicionamento dos fornecedores de serviços SAP. Entendi. Essa questão da migração era bem forte, né? Nos últimos anos era o foco principal e agora é mais realmente demonstrar valor, né? Exatamente. E como que tá essa questão entre os fornecedores? Você acha que eles estão conseguindo? Ou você acha que ainda tem um caminho longo? Eu percebi que ainda é muito recente. Não, eu acho que assim, na verdade as grandes migrações aqui no Brasil, acho que assim, os grandes projetos, muitos deles já ocorreram ou já estão em execução. A gente fala que assim, muito do lado do fornecedor, ele sempre vê o lado da venda, né? Então assim, muitos dos grandes projetos já foi vendido e estão aí sendo entregues agora entre 26 e 27. O mercado, ele já está num grau de maturidade diferenciado, né? Onde todas essas grandes migrações já foram feitas ou estão em execução e passa-se então a esse foco muito maior aí agora, né? Que é a inteligência artificial, busca dos agentes e a busca da inteligência autônoma, da empresa autônoma. Eu acho que assim, o principal, o que não foi dado tanto foco e o que acho que é um alerta, né, é acreditar que a transformação não termina somente com a migração para o SAP S/4HANA, né? Na realidade, a migração, e principalmente agora, depois dos anúncios da SAP, a migração passou a ser somente uma etapa da jornada, né? E essa jornada agora é muito mais ampla e ela tem que envolver envolve muitos outros steps. E as empresas devem priorizar aí a qualidade da governança de dados, a simplificação da arquitetura, a adoção do Clean Core e preparação de inteligência artificial e principalmente o fortalecimento dos modelos de governança. Uhum. Então, assim, é preciso avaliar cuidadosamente os impactos financeiros que todas essas a migração e todas essa jornada traz, né? Porque os modelos de cloud, os investimentos em IA estão cada vez mais em voga e cada vez aí utilizando mais investimentos. E aí eu acho que eu posso até mencionar aí alguns dos principais riscos que eu vejo, né, para que isso vá realmente para frente, porque senão, né, a gente só está falando das migrações, de uma empresa, de como tornar uma empresa autônoma, dos agentes de inteligência artificial que tem que ser colocados, que é muito hype, né? Porém, quais são os riscos que tudo isso envolve, como que é trazido isso, né? Então, eu destaco aí que as empresas precisam botar muito mais foco na manutenção excessiva das customizações que tem hoje. Ainda tem muita customização legada e que tem que ser aí reduzido isso, exatamente para se poder pensar em uma empresa autônoma, tem que ser reduzida essas customizações legadas. A ausência de estratégia de dados, não se tem estratégia geralmente, todo mundo fala de melhoria de dados, que tem que ter um dado bom, mas qual empresa que tem uma estratégia muito clara de dados? Como que seus recursos trabalham com esses dados? A adoção fragmentada de inteligência artificial,
tem que ser muito bem estudada, né, para se fazer isso. Não adianta pensar em fazer de uma hora para outra, e a gente vê cada vez mais aí conselhos e acionistas. Nossa empresa já, perguntando, né, nossa empresa já tem inteligência artificial, porém, a implementação deveria ser pensada estrategicamente e talvez de forma fragmentada, obviamente considerando a necessidade de cada cenário, de cada empresa. E principalmente aí também a falha, né, que eu estava falando, a falha do alinhamento do objetivo estratégico às necessidades de negócio. Não adianta a gente só querer ter inteligência artificial se a gente não sabe exatamente qual tipo de problema que a gente está tentando resolver ou qual o objetivo estratégico vai ser atingido com esse investimento em inteligência artificial. As organizações, né? E aí é uma coisa que eu penso muito, as organizações que conseguirem integrar aí tecnologia, dados, governança, estarão realmente preparadas para o novo ciclo de mercado, né? Enquanto que as que não conseguirem fazer isso, provavelmente estarão fora.